já falei, mas quero reafirmar que da mesma forma que nós iremos receber de Deus aqui, de forma presencial, todos aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet, serão visitados pelo Senhor através da palavra, através da ministração, porque o Senhor tem propósitos para essa manhã. Amém? Vamos juntos que é melhor. Eu quero começar essa palavra Números, capítulo 23, no versículo 19. Um famoso versículo que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Amém, vamos orar. Pai, nós estamos aqui essa manhã reunidos em Teu nome. Nós viemos como filhos buscar a Ti, buscar discernimento, buscar revelação, buscar direção para as nossas vidas, Pai. E nós cremos no que está escrito na palavra. Nós cremos naquilo que o Senhor nos deixou como herança para nos guiar nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor faça conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós nos colocamos diante do Senhor para receber do alto aquilo que o Senhor já preparou nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida como Teu servo essa manhã, aquele que o Senhor escolheu para estar aqui, para que o Senhor me use, para que o Senhor venha sobre a minha vida, eu me esvazio, para que eu possa passar aquilo que o Senhor se revelou a mim. Em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, porque eu dependo exclusivamente de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos esse momento nas Tuas mãos, porque cremos na Tua poderosa mão que está sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Esse é um versículo que está em um texto muito interessante para mim, né? Sempre que eu estudo essa história, essa passagem bíblica, o Senhor me surpreende com algo diferente, né? É uma história por vezes engraçada, né? Que narra ali um evento entre um reinado, né? E o desespero desse reinado quando se depara com a nação de Israel chegando. E a nação de Israel chegando ali, nem era tão assustador assim. Eles eram tão complicados, eles eram tão bagunçados, mas eles eram o povo de Deus. Então, para começar, eu quero já declarar sobre a vida de vocês. Vocês são povo de Deus. Então, toda a armadilha, tudo aquilo que se levanta contra ti, não prospera, porque você é povo de Deus. Então muitas vezes nós nos deixamos levar por medos, por apreensões, por falta de segurança, por falta de confiança no próprio Deus, e acabamos tomando posse daquilo que não tem relevância nenhuma de verdade nas nossas vidas, porque quem nos chamou, quem nos resgatou, quem nos tirou do Egito, falando de forma figurativa, mas o Senhor te tirou do Egito também. De alguma forma, o Senhor te resgatou de alguma coisa. É por isso que você está aqui hoje. Então, ninguém frequenta uma igreja, vai a um culto de manhã, no domingo, porque não tem gratidão a Deus. Não, as pessoas fazem isso por gratidão a Deus, por se relacionar com o Pai. Então eu quero declarar sobre a vida de vocês essa manhã, já para a gente começar, que vocês são o povo de Deus,
e que não há nada nessa terra, nem debaixo da terra, nem nos céus, que possa parar a vontade de Deus em relação a vocês. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Uma coisa que eu procuro ver e eu observo bem na minha vida é que o Senhor, quando Ele está agindo, Ele age em mim, Ele age no meu meio, na minha área de atuação, ou seja, família, finanças, ministério, tudo em mim, isso é em mim, mas Ele age no meu íntimo também. E além disso, eu vejo o Senhor agindo de forma externa, porque quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer a vontade dEle, a gente começa a vivenciar um cenário diferenciado, a gente começa a vivenciar um cenário de milagres, né? Eu tenho certeza, se a gente for ficar falando aqui de milagres, nós vamos sair daqui só meia-noite, porque ainda tem o culto das 19, e milagre é o que não falta aqui. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem muita coisa para contar a respeito disso. Esse é um assunto vasto demais. Por quê? Porque o Senhor faz milagre no nosso meio. Quando nós nos colocamos diante dEle e nós nos submetemos à vontade dEle, a gente começa a viver um cenário realmente diferente, né? Eu quero falar hoje um pouco desse texto, dessa história de Balaque e Balaão, né? Como eu falei, muitas vezes eu já tive revelações dentro desse texto. O Senhor me conduziu a essa história para trazer para vocês, e quanta coisa Ele me trouxe, sabe? Quanta coisa rica, profunda na simplicidade, porque eu sou o cara, eu não sei se eu quero acreditar nisso, ou se isso é uma verdade, para todos vocês também, mas o Senhor age muito na simplicidade das coisas. O Senhor age muito nas coisas pequenas para fazer as coisas grandes. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele não precisa da gente. Deus, Ele tem tudo pronto, Ele tem tudo preparado. Então, quanto mais simples for para mim, melhor eu vou entender, melhor eu vou assimilar, melhor eu vou receber. E Ele faz assim comigo. Talvez não faça assim com vocês, porque o Senhor, Ele tem uma forma única de trabalhar com cada um também. Mas o que eu quero trazer nesse texto, né, ele é um texto bem grande, eu não vou ficar lendo ele o tempo todo, né, mas eu vou trazer alguns versículos e vou narrar um pouco dele, né? Quando vocês tiverem tempo, é claro que vocês já conhecem, né? Está lá em Números, a partir do 21, 22 e assim segue. Aí vocês vão ter o discernimento de vocês dessa história, mas é uma história muito interessante. Vamos lá comigo em Números 21, a partir do versículo 31. Essa é a parte que antecede a trama toda. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas,
porque eu o dei na tua mão, e ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste em Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, de tal maneira que feriram a ele e aos seus filhos e a todo o povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Até aí. Essa foi uma das batalhas que o povo de Israel enfrentou para a conquista da terra prometida, para chegar até ela, né? Começaram a se aparecer povos, né? A terra era habitada, a terra já tinha sua cultura, a terra já tinha seus reis, a terra tinha seus povos ali, né? Eram países, eram nações ali, né? De povos diferentes do povo de Israel. E como o Senhor havia prometido aquela terra, isso não fugia do controle de Deus, né? Não era algo, agora é o seguinte, galera, eu prometi, mas não vai dar porque está morando lá os amorreus, e aí os cananeus vão querer brigar com vocês, então deixa quieto, fica aqui mesmo. O Senhor não fez isso. O Senhor incentivou e direcionou esse povo a conquistar a terra, né? Quando nós olhamos para a terra prometida, ou para as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente já pensa logo numa rede, né? Num coco, praia, e tudo de bom que um descanso tem, né? Porque na verdade o Senhor prometeu uma terra que mana leite e mel. Na verdade o Senhor prometeu nos colocar num lugar maravilhoso, e na verdade isso é uma expectativa humana, porque nós queremos sossego, nós queremos paz, nós não queremos guerra, né? Mas para as coisas que o Senhor tem reservado e prometido, nós precisamos tomar posse, nós precisamos nos levantar, nós precisamos enrolar a rede e guardar para um outro momento, porque tempo de conquista das coisas que o Senhor nos prometeu é tempo de guerra, é tempo de ameaça inimiga. Eu não sei se vocês já repararam, eu tenho certeza que já, mas todas as vezes que o Senhor está fazendo algo na vida de vocês, está transformando algo, está mudando as coisas de lugar, está fazendo com que vocês sejam, passem de nível, que vocês sejam qualificados para algo, não vem uma coisa ruim, não vem uma coisa para te paralisar, não chega algo que vem como alguma coisa que já sabe que vai acontecer alguma coisa, então quer fazer com que você desista, quer fazer com que você não persista, não persevere, fazer com que você abra mão do que o Senhor já prometeu, porque está difícil. E muitas vezes nós até colocamos a culpa em Deus, fala, não, então é o seguinte, isso não deve ser de Deus, porque está muito complicado, está difícil demais, está dando trabalho demais, né? Mas o Senhor quer que nós façamos parte das coisas. O Senhor não quer dar nada de mão beijada para ninguém, não quer, Ele não quer fazer isso, porque Deus é um bom Pai, né? Um bom Pai, ele tenta instruir o filho naquilo que é melhor, Ele tenta ensinar o filho naquilo que vai o edificar, naquilo que vai fazer com que ele seja forte, vai fazer com que ele seja resistente, fazer com que ele seja inteligente, fazer com que ele seja amoroso, fazer com que ele seja persistente. É assim que um bom pai age, e o Senhor é assim conosco, né? Muitas vezes a gente para e fala, meu Deus, essa terra prometida, ela é um problema para mim, né? E na verdade, esse é só o caminho até chegar lá, porque quando chegar lá, aí vai ter mais guerra ainda. Mas glória a Deus, o Senhor está no controle, gente, aplauda Ele, vai.
Senhor está no controle. Isso é a coisa mais importante que tem. Não tem nada mais importante do que isso. Nem a terra prometida é tão legal quanto a isso. Nem o que Ele já prometeu é tão legal quanto Ele cuidar de todas as coisas, quanto Ele providenciar essas coisas que estão ao nosso redor, que estão nas externas, que na verdade são até esses empecilhos que se levantam para que a gente desista, né? Na verdade o Senhor controla até isso. Eu vou trazer um pouquinho disso nessa história de Balaque e Balaão. Vamos lá, que senão a gente vai ficar falando das maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas, e não vamos no texto. Em Números 22, no capítulo 1, ou no versículo 1, diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ou ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Até aí por enquanto. Se a gente for ler antes, se a gente for estudar mais, a gente vai ver que o povo de Deus, o povo de Israel no deserto, eles morriam a milhares. O Senhor às vezes ele tinha que fazer uma limpa para poder separar a corrupção do povo. O povo se perdia toda hora, né? A visão do inimigo, né, é que esse povo é muito organizado, esse povo ele é numeroso, esse povo vem com um poder grande de vitória. Mas o que o inimigo está vendo não é o povo em si, não é a estrutura do povo. Eles estão vendo que esse povo é o povo de Deus. O que o inimigo está reparando é que as vitórias que foram anteriores a essa, as vitórias que foram anteriores à chegada deles a esse ponto da viagem, da jornada, foram vitórias conquistadas por Deus. Porque se for depender do povo mesmo, não tinha mais nenhum, a gente nem aqui estava. Porque o povo era desorganizado, o povo era mexeriqueiro, murmurador, o povo era descontente, o povo era ingrato, o povo era povo, o ser humano era o ser humano. O povo de Israel não era um povo diferente de nós somos assim também, né? Nós somos assim também. Quantas coisas o Senhor está fazendo, quantas coisas o Senhor está movendo, quantas coisas o Senhor está administrando, e muitas vezes a gente para e reclama da falta de uma besteira, da falta de, como o povo de Israel fazia, né? Reclamando por falta de cebola. Cebolas do Egito, né? Estava apanhando, tomando chicotada para construir prédios gigantescos com pedra, mas no meio da jornada de transformação que o Senhor tinha para eles, eles estavam reclamando por falta de cebolas, né? E assim nós fazemos na nossa jornada. E essa é uma reflexão que nós devemos fazer quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão complicadas demais, quando as coisas parecem não ter fim, ou
ou estarem demorando demais para acontecer, nós precisamos examinar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque nós passamos por processos, sabe, irmãos? Como eu falei, o Senhor não quer dar nada de graça, de mão beijada para ninguém, porque tudo que a gente ganha de mão beijada, a gente joga fora. Tudo. Se eu chegar e dar esse celular para vocês aí, vocês vão olhar, não, beleza, obrigado. Ele vai jogar lá no carro porque você já tem um celular. E esse celular vai ficar lá jogado e ele vai se perder. Então não vai adiantar nada, eu não vou te ajudar em nada. Eu não vou fazer nada por você em te entregar uma coisa de mão beijada. Mas aquilo que você conquista, aquilo que você se esforça, aquilo que você batalha para ter, para conquistar, não só as coisas materiais, mas tudo, você valoriza. E é assim que o Senhor nos instrui a viver. Por isso que Ele nos faz passar por momentos, às vezes, que você fala, meu Deus, por que tu me abandonaste? Por quê? O que eu fiz? E na verdade o Senhor está do lado, o Senhor está com a mão no seu ombro, o Senhor está te trazendo revelação, e é assim que o Senhor age nas nossas vidas. E seguindo, no versículo 6, diz assim: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que em tu abençoares, a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, lhe referiram as palavras de Balaque. Até aí. Balaão era um adivinho, era um homem que trabalhava com adivinhações. Ele era um homem que caminhava assim, ele ganhava a vida assim. Muito embora o povo estivesse desesperado, viram em Balaão uma solução, uma solução sobrenatural, Esse era um povo que se opunha ao povo de Deus, era um povo inimigo da nação de Israel. O que a nação de Israel viria a fazer era tomar a terra deles, era o trabalho deles. Eles iam fazer isso porque eles saíram do Egito para isso. Então, quando essa nação inimiga percebeu todo esse alvoroço, logo cuidou de buscar aí o sobrenatural dessa maneira, E Balaão, como isso era o trabalho dele, a profissão dele, ele foi, ele se dispôs, a consultar ao Senhor se isso poderia ser feito ou não, E quantas vezes, igreja, a gente fica sabendo de situações onde o indivíduo busca em coisas, em pessoas, em soluções imediatas, a solução dos problemas, E eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando até mesmo na própria igreja. Muitas vezes o indivíduo ele está tão desesperado que ele quer que um culto resolva o problema da vida dele toda, e sendo que o que o Senhor quer é um relacionamento constante, Esse adivinho, esse homem que vivia dessa forma, ele foi ver o que ele poderia fazer, E ele só serviu para uma coisa: nos mostrar o poder de Deus sobre todas as coisas. O Senhor, Ele é de fato onipotente, Ele é de fato onisciente,
Ele é de fato onipresente, porque o que nós vamos ver aqui é uma história engraçada, mas que nos traz reflexão, porque de alguma forma, né, o anseio desse homem, né, desse Balaque, por preservar a nação dele, o povo dele, os bens que eles tinham, era algo justo. Ele não queria ser tomado, ele não queria que a terra deles fosse tomada por esse povo estranho. Então ele fez da forma que ele podia, mas o Senhor estava no controle de tudo, né? E de toda investida sobre nós se torna inútil, né, quando o Senhor está no controle. Muitas vezes a gente para e pensa, fala, caraca, será que fizeram alguma coisa para mim? Será que botaram meu nome na boca do sapo? Será que enterraram a cabeça de burro lá na minha casa? E isso não tem relevância nenhuma para nós que somos filhos de Deus, para nós que somos povo de Deus. Isso não muda nada, vai ser só mais uma atitude insana de alguém tentando fazer nada com coisa nenhuma, porque o que está sobre nós é muito maior do que está no mundo, né? E muitas vezes nós damos mais crédito a essas coisas do que a presença de Deus. Às vezes nós damos mais crédito a essas coisas que fazem por aí, ou crenças que tem por aí, do que a poderosa mão do Senhor que está sobre nós, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa verificar as possibilidades reais daquilo que a gente vive em Deus, porque o Senhor, Ele tem tudo sob controle. Então o Senhor vai estar onde? A hora que está lá a pessoa costurando meu nome na boca do sapo? O Senhor vai estar dormindo? O Senhor vai estar cochilando? O Senhor vai estar de costas para mim? Não, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Por que eu vou dar crédito a coisas que são tão pequenas diante do meu Deus? Por que eu vou dar crédito a coisas que não tem relevância nenhuma diante do poder do meu Senhor? Por que eu vou gastar os meus dias? Por que eu vou jogar meu sono fora? Por que eu vou gastar meus recursos procurando saber coisas que não tem nada a ver com a minha realidade hoje? Por que eu vou fazer isso? Por descrença, por falta de fé, por não estar alinhado àquilo que Deus está preparando para as nossas vidas, por querer o resultado da colheita sem o plantio, por querer ser alguém privilegiado diante do Senhor, que não tem que fazer nada. Eu não conheço ninguém que sirva a Deus que não faça nada. Eu não conheço ninguém que não faça nada que o Senhor chame para o serviço na obra dele. Eu não conheço, porque o Senhor, Ele usa pessoas. O Senhor, Ele usa coisas. O Senhor faz com que as circunstâncias sejam transformadas por Ele. Então, toda a investida que se levanta para nos paralisar de conquistar aquilo que o Senhor já nos deu como herança, já nos prometeu, é inútil. Nós precisamos crer nisso. Amém? Dê um glória a Deus aí, aplaude o Senhor. Vamos acordar. E o Senhor muda o rumo das coisas. Nesse texto de Números 22, Balaão vai consultar o Senhor sobre o que ele poderia fazer, se ele poderia amaldiçoar aquele povo, né?
Balaque leva ele num alto monte e mostra, ó, aqui é só a ponta deles ali, eles estão mais para lá, mas não dá para ver daqui, amaldiçoa eles aí, né? Não, faz o seguinte, fica aí, sacrifica aí, ergue um altar, sacrifica novilho, sacrifica aí, e eu vou falar com Deus, eu não vou amaldiçoar agora, mas tudo que Deus falar para mim, eu vou falar para você, e se Ele liberar, eu vou amaldiçoar, fica tranquilo, mas vai aí, vai sacrificando aí, vai, fica perto dos holocaustos aí, e aquele homem ia fazendo, tudo que Balaão mandava, ele ia fazendo, só que, apesar de Balaão ser um homem que não caminhava lado a lado com Deus, ele temia o Senhor, ele sabia quem Deus era, assim como Balaque também sabia quem Deus era, porque se ele tinha medo daquele povo, é porque ele sabia quem Deus era. Então, o Senhor, ele é conhecido pelos inimigos. Então, se você está com Deus, e se você tem um inimigo, o seu inimigo tem medo de você. Então não tenha medo do seu inimigo, porque você é mais poderoso que ele. Porque quem está com você é poderoso para fazer qualquer coisa. Então, esse Balaque, ele ia fazendo as coisas que Balaão o direcionava. Balaão era um contratado para isso. E aí, nesse vai e vem para lá, vai e vem para cá, o Senhor disse para Balaão: Balaão, você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado, fui eu que abençoei esse povo, então não tem jeito de você fazer nada, tudo que você fizer aí é inútil, então faz o seguinte, vai com esse povo de Balaque, e nós vamos ver o que vai dar, né? Mas tudo que eu falar, você vai fazer. E assim Balaão fez, ele foi conduzindo dessa forma, e Balaão tinha uma jumenta, era o meio de transporte dele, e nesse tempo de vai para um monte, vai para o outro, né? Você não amaldiçoou, você abençoou, e essa resenha deles, a jumenta de Balaão começou a se comportar de modo estranho, né? A jumenta de Balaão, no caminho ela entrou para o mato, e seguiu o rumo, mas pelo mato, e Balaão achou estranho aquilo, e bateu nela, né? Espancou a mula, a jumenta, e ali já foi estranho, né? Passou o caminho, eles atravessaram aquela fase, a jumenta mais à frente começa a espremer, tinha um paredão de pedra dos dois lados, a jumenta começa a espremer Balaão, o pé do Balaão na pedra, e Balaão, achando aquilo tão estranho, bateu de novo na jumenta, e assim eles seguiram o caminho. Mais à frente, a jumenta se jogou no chão, e aí Balaão ficou muito irritado com aquilo, né? E espancou a jumenta de novo. Só que aí o Senhor abriu a boca da jumenta para a jumenta falar. A jumenta começou a falar com Balaão, né? E ela desabafou com ele. Ela falou: ué, você não me conhece? Por que você está me batendo toda hora? Por que você está me tratando assim? Não fui eu que caminhei contigo desde a sua mocidade, desde muitos anos? Eu não te sirvo durante todo esse tempo? Eu já fiz coisa assim? Eu já me comportei assim? Ele não, ele falou não. Ela falou assim: então por que você está me batendo? Ele falou: se eu tivesse uma espada aqui eu até te matava. E a jumenta falou assim: o que na verdade aconteceu foi que o anjo do Senhor estava na nossa frente, e ele estava com a espada desembainhada, e o que estava acontecendo de fato, eu estava te preservando de encontrar de frente com esse anjo.
e você foi livrado pela jumenta, você teve o seu caminho preservado pela jumenta, que não é tido como um animal muito inteligente, mas quando o Senhor está no controle, Ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. E o que Ele tinha para fazer ali era mostrar que o controle era dele, independente do quão estranho isso pareça. Às vezes, meus irmãos, a gente está do lado de alguém muito familiar, de alguém que a gente não dá muito valor, muita moral, né? Pela familiaridade, pela proximidade, e essa pessoa é usada por Deus constantemente para nos livrar, para nos aconselhar, para nos direcionar, e pouco nós vemos isso. Por quê? Porque os nossos olhos estão fechados. Um homem que tinha uma profissão espiritual, como Balaão, por obrigação ele tinha que ver um anjo. Uma jumenta viu e ele não viu. Muitas vezes nós estamos apegados à imagem, à fama, à posição, e esperamos só receber de Deus através dessas pessoas. Esperamos receber de Deus somente através desses meios. E o Senhor, o que de fato Ele faz, é nos trazer na simplicidade que Ele está no controle das nossas vidas. Porque não é sobre ter muitos seguidores, não é sobre ter canal não sei aonde, não é sobre isso, é sobre falar o que Deus quer que nós falemos. Deus, Ele tem um propósito para cada um de vocês, para cada um de nós, e esses propósitos, eles dependem, para serem alcançados, eles dependem do nosso aval, porque Deus não invade espaço nenhum, Deus não invade vida de ninguém, Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus, Deus não obriga ninguém a caminhar com Jesus depois que aceita, Deus não obriga ninguém a se batizar, Deus não obriga ninguém a nada, Ele só está aí, Ele só está aí disposto, Ele só está aí aberto, para realizar o que Ele planejou. Então o nosso aval é decidirmos se nós vamos ficar envolvidos em coisas superficiais, ou se nós vamos nos aprofundar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando esse homem teve esse encontro com Deus profundo, porque ele já tinha falado com Deus antes, ele estava pedindo a Deus direção, se ele podia ou não amaldiçoar o povo do próprio Deus. Mas aí, quando ele teve um encontro profundo com Deus através de uma jumenta, porque ele sabia que jumenta não falava, e ele tinha visto que Deus tinha livrado a vida dele através da jumenta, ele mudou. Ele passou a não ser mais um adivinho. Olha que interessante. A gente vê isso também em Atos, com a história de Saulo. A gente vê isso em Gênesis, com a história de Jacó, Israel. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Quando o Senhor pega alguém que está achando que está fazendo o melhor que pode fazer, mostra que aquilo que ela está fazendo na verdade não é nada, e coloca ela num lugar para que ela possa viver a vontade de Deus, né? Esse homem, ele estava vivendo essa transformação no meio
de uma missão dele, no meio de um trabalho que ele tinha pego para fazer, sabe? E assim o Senhor faz comigo e contigo. Nós somos transformados por Deus quando nós permitimos. Balaão, ele podia ter inventado história, ele podia ter matado aquela jumenta, ele podia fazer o que quisesse. Ele podia falar para Balaque matar a jumenta, que ele estava com moral com o cara estava esperando dele uma resposta. E ele não, ele decidiu permanecer. Ele decidiu permanecer e esperar o que o Senhor iria fazer com ele. Ele decidiu permanecer e deixar que o Senhor usasse o dom que Deus mesmo deu para ele em prol da obra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, você é um profeta e nem sabe. Muitas vezes você é um pastor e nem sabe. Você é um mestre e nem sabe. Você é um apóstolo e nem sabe. Porque o Senhor, Ele entrega os dons para o povo, para as pessoas. Mas esses dons só vão ser utilizados da maneira correta, se eles estiverem sujeitos à vontade de Deus. Então, quando você olhar para si, olhar para a sua caminhada, para a sua vida com Deus, olhe para o seu ministério. Porque não existe ninguém que não tenha ministério. Todo mundo tem uma chamada nessa terra. Todo mundo foi chamado para alguma coisa aqui. Então vocês não são espectadores de nada. Vocês não vieram ver nada. Vocês não vieram aqui ver o pastor Felipe pregar. Vocês não vieram me ver pregar. Vocês vieram participar da obra de Deus. E participar da obra de Deus é olhar para si e se perguntar: Deus, qual é o ministério que o Senhor me deu? Qual o ministério que o Senhor me deu? Eu estou exercendo esse ministério? Esse ministério, ele está debaixo da tua vontade. Me dá direção, Pai, para aquilo que o Senhor me chama a fazer nessa terra. Porque é assim que nós devemos nos comportar. Nós somos cristãos, nós entendemos isso. Não dá para a gente andar como a manada. Não dá. Nós fomos chamados para governar. Nós fomos chamados para ensinar. Nós fomos chamados para ministrar. Nós fomos chamados para fazer Cristo conhecido nessa terra. E isso é o meu papel e o seu. Um profeta que não faz a vontade de Deus não é um profeta, é um adivinho. E vale muito mais a vontade de Deus na vida de alguém que não sabe que tem um ministério, do que um cara, uma pessoa que sabe que tem um ministério, mas não tem a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa sede. A vontade de Deus precisa ser a nossa fome. Porque se a gente não estiver caminhando assim, a gente está fazendo igual o Balaão. Estamos usando o que Deus nos deu para fazer coisas contra o próprio Deus. O Senhor nos chama a funcionar nessa máquina. O reino avança. Amém? Dê um glória a Deus aí, aplaude o Senhor. Balaão, de adivinho, passou a profeta, usado para abençoar a nação de Israel e profetizar sobre o Messias. Muito louco isso, né? Lá atrás, antes mesmo
da conquista da terra prometida, o Senhor, Ele já trazia revelações do seu plano maior, do seu plano de resgate infalível, triunfante, Jesus Cristo, que é o melhor de todos. Aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo é demais. Lindo, maravilhoso. Em Números 24, no versículo 15, diz assim: então proferiu sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, dos olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: segura está a sua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão das suas costas de Quitim em suas naus, afligirão a Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Até aí. Balaão foi transformado em um homem com intimidade com Deus de verdade, porque ele se colocou diante do Senhor, ele se rendeu aos caminhos de Deus, e quando ele fez isso, ele passou a ter olhos abertos, ele passou a ter intimidade, ele passou a entender o que o Senhor tinha planejado. E é assim comigo e contigo. Quando nós nos rendemos a Deus, nós nos rendemos à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas e que passa pelas nossas vidas, nós passamos a ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Nós passamos a funcionar como Ele nos chama a funcionar. E isso é o mais importante. Sabe o que é mais importante? É perceber que nesse plano messiânico que Deus tinha, Ele já fazia a obra messiânica antes de Cristo vir à terra. Porque essa redenção aqui de Balaão é coisa de Cristo, mas Cristo não estava aqui. Mas Deus já fazia obras messiânicas com aquele que tinha contato com a visão, contato com o discernimento, contato com o relacionamento. Essa obra de Deus, ela é grandiosa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não mudou. E todas as coisas que o Senhor fez e fazem parte dos planos dEle a nosso respeito. E essa revelação é linda demais, porque mostra um Deus que, irmãos,
Eu acabei de ler aqui, Balaão voltou para sua terra, Balaque voltou também, e no capítulo 25, vocês vão continuar lendo, vocês vão ver o que o povo fez. O povo se perdeu, o povo arrebentou tudo de novo. Mas nós temos um Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu uma coisa para você, Ele vai fazer. Se Ele prometeu uma coisa para você, Ele vai fazer. Então permaneça firme, permaneça inabalável, porque Deus está pronto para realizar os planos dele sobre você. Amém? Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Vamos comigo lá em Filipenses. E hoje não para de fazer frio. Filipenses 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aplaude o Senhor. Nós temos um Deus que sempre planejou essa redenção, a minha redenção, a sua redenção. Nós temos um Deus que sempre planejou nos dar o melhor, que é o relacionamento com Ele, que é o privilégio de tê-lo caminhando do nosso lado, que é o privilégio de o Espírito Santo morar em nós, que é o privilégio de sermos um com Ele em relacionamento, que é o privilégio de sermos filhos, que é o privilégio de não nos sentirmos sós, abandonados, confusos nos dias de guerra, que é o privilégio de olhar para o lado e saber que se não tiver um grande pregador para falar conosco, vai ter uma mula, vai ter uma jumenta, vai ter um irmão, vai ter um líder de célula, vai ter um amigo que você senta perto na igreja, vai ter alguém que caminha contigo no ministério, vai ter alguém que Ele levanta para te trazer aquilo que você precisa naquele momento. O Senhor nos entrega porções que nós precisamos, o Senhor nos entrega aquilo que nós necessitamos para agora. Nós vemos isso desde sempre, nós vemos isso desde a trajetória do povo no deserto. O Senhor sempre entregou aquilo que era necessário para o momento, e Ele faz assim conosco. Para quê? Para que nós sejamos controlados ou tenhamos escassez? Não, para que nós tenhamos dependência nele, para que nós tenhamos relacionamento contínuo com Ele, para que a nossa vida não se perca pela nossa falta de discernimento, para que a nossa vida não se perca naquilo que nós não sabemos administrar. Então nós temos um Deus fiel, que administra os nossos dias conforme nós deixamos. Uma coisa que
que é tão importante, que nós precisamos observar, é que Cristo se esvaziou.